um bocadinho. Então, no Salmo 28 diz assim: primeiro, vamos agradecer, deixar de reclamar e agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de viver e viver não só fisicamente, né? E emocionalmente também, né? Deus nos dá essa esperança dia após dia. Vamos deixar de reclamar mais e agradecer mais, né? É deixar de reclamar, vamos ser menos reclamador e vamos mais agradecer, né? Lembra daquela banda que eu falo mais é menos? Então vamos ser menos aborrecimento para Deus, vamos procurar a ser menos falhos e mais agradecidos, né? Bom, Salmo 28, gente. No Salmo 28, anotei 2 versículos aqui fortes, que é o versículo 7 e o versículo 9. Diz assim, é o 7 do Salmo 28, tá? Diz assim: Jeová é a minha força e o meu escudo, nele confio o meu coração e recebo a sua ajuda. E o meu coração se alegra, assim eu louvarei com meu cântico. Então vamos sempre louvar, agradecer a Deus, né? Por mais um dia, por mais esperança de vida. Ainda no Salmo 28, versículo agora 9. Saí do 7, agora vou para o 9. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Pastoreia e os carrega-os nos teus braços para sempre. Senhor, abençoa aquele que todo dia, não tem aquela música, todo dia o pecado vem, me chama. Então não vamos deixar o pecado tomar conta da gente, não. Vamos deixar Deus a cada dia tomar conta de cada um de nós, né? Porque só Deus realmente fortalece cada um. Bom, gente, olhando o Salmo 28, né, que eu li para vocês e peço que vocês... Tem nada não, caiu aqui, mas Deus é fiel e perseverante. Então, no Salmo 28, vocês leiam todos, de preferência o versículo 7 e 9. Tá? Se por acaso orei e fiz leitura do 8 e 9, vocês leiam Salmo 28, versículo 8 e 9, tá? Ele fala lá da importância da gente saber que só Deus cura, só Deus salva. Então, louvemos a cada dia, agradecemos a Ele, né? Bom, gente, a gente sabe que quem está dominando é o mal, né? O maligno. Porque as pessoas, ao invés de confiar, de ter esperança em Deus, tá tendo confiança no álcool, em mulher, em prazeres da carne. Então, devemos deixar isso de lado, que é bom, né? Mas toda disciplina é severa. Como hoje já escutei de um amigo, nem sempre é fácil, não é fácil agradar a Deus. Desperta, né, até rancor, raiva em alguém, né, que determina o contrário, porque é opção, né? Deus dá um arbítrio. Cabe a cada um escolher o bem ou o mal. Eu escolhi o bem, e você? Que escolhe o bem, meu Pai? Segundo o Salmo 28, versículo 9, ele fala, né? E também no 7 ele mostra lá que devemos confiar, entregar toda a nossa força, por mais que venha a ser difícil, toda a disciplina, o que tivemos que passar. Falando da dificuldade, Jó é um exemplo
de um ser humano, de uma pessoa severa, temente a Deus. Não é fácil ele passar pelo histórico que ele passou. E se a gente for fiel e temente a Deus, não quer que o outro passe também pela dor de Jó. Por que Jó passou tudo aquilo? Porque ele tinha esperança de outras pessoas, os filhos, a família ser melhor, né? Por que a gente sofre? Por que eu sofro? Eu falo por mim. Porque muita gente que obedece a Deus sofre. Porque o demônio é assim. Ele dá com facilidade o desejo da carne, né? Que é aquele homenzão, aquela mulherzona, aquele corpão. O demônio faz isso. Ele gratifica de um modo mais fácil e rápido o desejo da carne, né? O seu desejo físico, o seu... Bom, eu tenho um vício, eu tinha um vício do álcool, eu tinha, mas eu optei a seguir a Deus. É fácil? Não, só quem passa é que sabe, né? E só Deus é que faz a justiça, é só Deus que pode criticar, né? Eu penso dessa forma. Então, Jó sofreu o que ele sofreu porque ele foi uma pessoa perseverante na fé em Deus. E ele acreditou, como eu e muitos acreditam, uma melhora do ser humano, né? A gente melhora. Mas a gente deve sofrer porque o outro não, por conta própria, ele deseja a carne, o álcool, o vício. Não. Por que a gente deve ser um Jó da vida? Olha que eu percorri um percurso grande até chegar aqui com vocês. Só Deus sabe o que eu sofri e ainda sofro, né? Por calúnia. Mas sofro por quê? Porque eu acreditei em longo tempo que as pessoas fossem melhorar, né? Mas as pessoas, por conta própria, por alimentar não a Deus dentro dela, o próprio vício, seja ele qual for, né? Seja o álcool, a droga, a carne, seja o que for, né? Jó, ele sofreu o que ele sofreu não porque ele deixava de obedecer, de temer a Deus. Pelo contrário, Satanás infernizou a Jó porque ele teve piedade. Ele carregou tudo aquilo, toda aquela carga que não era para Jó sofrer sozinho. Por quê? Quem fazia o contrário, as farras, os vícios, não era Jó, eram os filhos deles. Mas por que os filhos dele não sofreu e Jó sofreu? Porque ele era uma pessoa temente a Deus. O diabo, Satanás, ele quer uma pessoa temente a Deus? Não. Então ele vai dar o mais fácil, o álcool, o favor do vício, né? A carne. E assim, muita gente está aí, né? Já falei na primeira reflexão. Agora, a segunda reflexão, Roseli, além do Salmo 28, todo depois vocês leiam. Eu acho que fiz leitura do Salmo 28, sim, mas versículo 8 ou 9. Mas aconselho vocês fazer leitura o Salmo 28 todo, tá? E o mais profundo é o versículo do Salmo 28, 7 e 9, tá? Eu me atrapalhei aí, se atrapalhei, viu? Bom, gente, o Jó, que marca muito pelo sofrimento, pela temência, o favor de Deus, a gente vai anotar Jó, capítulo 3, versículo 25, diz assim: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Então, mais uma vez eu completo aqui a vocês, por que Jó temia tanto?
Por que Roseli teme tanto? É porque ela não trabalha a fé? Não. É porque a gente sofre o que muitas pessoas deveriam sofrer e coloca todo aquele cargo, colocou todo o cargo em cima de Jó, porque ele era piedoso, ele pensava nos seus filhos. Lembra do sofrimento de Jó? Eu li agora num capítulo